E para você que quer saber mais sobre o Deixa Que Eu Faço, sobre os conteúdos do Agiliza Lab, eu te convido para assistir agora uma mini aula sobre o que você precisa ter no seu kit básico de ferramentas. Primeira coisa, por que é importante a gente ter um kit de ferramentas? Porque eu falo sempre que a ferramenta certa, quando aplicada ao serviço certo, ela dá pra gente mais segurança, ela é mais eficiente no trabalho e ela exige da gente menos esforço. Imagina você, sei lá, bater um prego com um alicate ou tentar abrir um parafuso com um martelo. Quando a gente usa a ferramenta certa, no serviço certo, a nossa vida fica muito mais fácil, a gente corre menos risco de se machucar. E quando a gente entende quais são as ferramentas que a gente precisa ter em casa, como elas funcionam e quais são suas aplicações práticas, a gente abre também aí possibilidades de usá-las em outros contextos. Então, às vezes tem uma coisa, sei lá, no seu fogão, você fala assim, puxa, se eu puxar isso aqui com um alicate ou se eu apertar com uma chave de fenda, muitas vezes coisas que vão além da manutenção residencial, às vezes tem a ver com um artesanato ou com um hobby que você tem, ou às vezes, sei lá, uma coisa na sua bicicleta, no seu carro, em outros lugares, fora só da esfera do conserto de casa, quando a gente entende exatamente como as ferramentas funcionam, a gente consegue aplicar elas em conceitos diferentes. Então vem cá que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre ferramentas, sobre segurança e sobre o que você precisa ter no seu kit de ferramentas. Então, para a gente começar falando sobre segurança, existem alguns passos que são importantes de ser dados quando você vai consertar alguma coisa com qualquer ferramenta na sua casa, que te ajudam a evitar acidentes. Então, a primeira coisa, gente, se vocês olharem, eu não tô de anel nem de pulseira, tá? E nem com manga, nem nada assim que pode se enroscar na ferramenta quando eu for fazer. Então, a primeira coisa é toda vez que você vai consertar algo, é tirar anel, tirar aliança, tirar pulseira, deixa lá num lugarzinho seguro para você colocar de novo depois, porque muitas vezes a gente enrosca, pode enroscar um anel, aliança na mão, isso pode causar um acidente ou alguma, enfim, machucar seu dedo aí de uma forma que você não quer e que eu também não quero, tá? Então, sempre tirar adornos e adereços do corpo, evitar ao máximo usar ferramentas molhadas, tá? Obviamente, você está fazendo um conserto hidráulico, tipo, você está consertando, sei lá, uma torneira do seu chuveiro ou da sua pia, às vezes vai molhar sua mão, tá? Mas é importante você tentar fazer sempre as coisas com a mão seca, porque às vezes quando a gente está com a ferramenta molhada, ela pode escorregar da nossa mão, tá? E aí a gente não tem uma pega assim tão firme. Então sempre evitar fazer as coisas com as mãos molhadas, evitar guardar as ferramentas molhadas, porque a grande maioria das ferramentas que a gente usa para consertar coisas em casa tem partes metálicas. Então se você guarda ela molhada, ela tende a enferrujar. E aí, se você tem uma ferramenta que está enferrujada, é como se o metal dela perdesse a resistência. Então, não sei se você já viu alguma ferramenta ou alguma peça que está tão enferrujada a ponto dela esfarelar, sabe? Então, o metal, ele perde a resistência e aí você não consegue fazer o serviço com tanta qualidade. Então, muitas vezes, se você tem, sei lá, um alicate de estimação, você ganhou de alguém, da sua família, ou que ele tem um valor aí sentimental importante pra você, guarda ele, deixa ele lá guardadinho, num lugar seguro, mas não use, porque ferramentas muito enferrujadas, elas podem inclusive te machucar, soltar algumas partes. Então sempre guardar as ferramentas secas, passa um paninho seco mesmo, tá? E evitar usar ferramentas muito enferrujadas. Outro item que ajuda muito na manutenção é sempre lubrificar partes móveis. Então, por exemplo, eu tenho esse alicate aqui, ele abre e fecha, ele tem uma parte móvel, diferente, por exemplo, da chave de fenda, que não tem nenhuma parte dela que se mexe, tá? Então é importante, de tempos em tempos, lubrificar essas partes móveis com um bom lubrificante multiuso. Não é todo mês, tá, gente? Não é assim, toda vez que você usar um alicate, você vai precisar lubrificar. Não é isso. Geralmente é quando ele começa a ficar duro, tá? E aí você pode colocar o lubrificante nas partes móveis, porque aí ele deixa a ferramenta aí rodando mais fácil, tá? Tem uma outra questão de segurança, que é, muitas das coisas que a gente usa são ou cortantes ou perfurantes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma chave de fenda, já vou falar a diferença entre elas, tá? Ela tem uma pontinha relativamente fina que pode me machucar. Tipo, se ela escapar e bater na minha mão, ou bater no meu braço, alguma coisa assim. Então, todas as vezes que você for usar, especialmente coisas que perfuram ou que cortam, tem uma regra que eu falo, que é você estabelecer uma rota de fuga. Então você sai correndo toda vez que acontecer alguma coisa, tá? Brincadeira, gente. É o seguinte, imagina só, eu tô segurando aqui esse martelo, mas vamos esquecer que ele é um martelo. Vamos esquecer que ele é só um cabo de madeira e que eu quero, por algum motivo, descascar
a pontinha dele. Então, para isso, eu vou usar um estilete, tá? Que é bem afiado. E eu vou, como se fosse apontar um lápis, sabe? Vou tirar lascas aqui desse martelo. Então, eu tô segurando essa peça e eu tô com essa mão segurando o estilete, onde eu tô fazendo essa força aqui. Né? Então, é esse movimento conscientemente que eu quero fazer. Só que muitas vezes, quando a gente tá fazendo muita força num objeto, às vezes esse objeto ele escapa, né? Então você tem sempre que pensar em qual é a rota de fuga dessa ferramenta. O que eu quero dizer? Então, se eu tô fazendo ela numa mesa, né, eu vou colocar a rota de fuga em direção a essa mesa. Obviamente, se é uma mesa que, né, sei lá, não vai estragar, de vidro ou qualquer coisa assim. Então pode ser uma mesa de madeira ou o chão, algo assim, para você sempre pensar se essa ferramenta sair do meu controle, para onde ela vai. E sempre evitar ter ponta de dedo. Então, eu não vou fazer esse movimento assim, porque se ele escapar, olha para onde ele vem direto para minha mão. Eu não vou fazer isso apoiando na perna, porque se ele escapar, ele vem para minha perna. Ou às vezes, gente, você fazer isso aqui para ele vir direto para o seu corpo. Não, tomar muito cuidado com aquele movimento clássico de descascar laranja, que é fazer isso aqui. Né? Que às vezes o estilete escapa e vem direto na pontinha do seu dedo. E também tomar cuidado, se tiver alguém te ajudando, pra você não botar a linha de fuga pra pessoa, né? Tem alguém camarada aí querendo te ajudar, né? Então sempre colocar essa rota de fuga pra um lugar que não vai estragar nada ou não vai machucar ninguém. Isso é bem importante de saber, tá, gente? Então, a gente começa a ter uma noção, assim, melhor de como se proteger e de como usar as ferramentas. Uma coisa super importante é, se você tem ferramentas em casa, ou se você tem uma ferramenta, ou se você vai comprar ferramentas, sempre deixar ela acondicionada num lugar seguro. Pode ser uma caixa de sapato, tá, gente? Não precisa ser uma caixinha power de ferramentas ou qualquer coisa assim. Pode ser um saquinho de pano, pode ser uma caixa de sapato, que seja, mas deixar ela sempre num lugar seguro e seco, né, sem umidade. Se você tem outros itens, então se tem prego, ou fita isolante, fita veda-rosca, coisas que você usa na hora, né, que podem ser complementares na hora de usar suas ferramentas, deixa ela guardadinha junta e deixa ela num lugar de fácil acesso. Não deixa assim, na despensa, no quintal, numa prateleira lá em cima, atrás da mala de... Não, né, porque aí você precisa de uma coisa ali meio rápido, ela tem que estar num lugar relativamente fácil, com tudo ali juntinho para você saber e conseguir acessar rapidinho na hora que vai precisar. Beleza, Mari, você tá aí falando, segurando, né? O que eu preciso ter? Então, para você que não tem nenhuma ferramenta e tá a fim de comprar um kit básico, sem gastar muita grana, só comprando o básico para te dar um máximo de possibilidades de consertos em casa, ou você que já tem uma ferramenta, já tem outra, eu vou contar agora quais são as 4 ferramentas básicas, assim, porque é difícil consertar qualquer coisa em casa, gente, sem ter essas 4, tá? Obviamente, você pode ter muito mais, o céu é o limite, tá? Esse aqui é um kit, assim, bem basicão, que não custa tão caro, você não vai gastar uma fortuna para montar e que te ajuda a fazer os principais consertos aí na sua casa. Bora ver! Então, nossa primeira ferramenta fundamental de ter no seu kit é o alicate universal, tá, gente? Existem vários tipos de alicate. Esse aqui é chamado de alicate universal, tá? Ele é bem conhecido, você já deve ter visto ou pego pelo menos alguma vez na vida. Eu brinco que o alicate, ele é a pinça das ferramentas, tá? Ele consegue fazer por a gente tudo aquilo que a gente não consegue fazer com a mão sem se machucar. Então, ele puxa, dobra, corta, aperta. Aqui eu mostro bem que eu sou do interior de São Paulo, corta, aperta, dobra. Dobra não, né? Dobra, corta. Então, ele tem uma infinidade de movimentos que ele pode fazer, porque ele tem 3 pontinhas diferentes na boca dele. E eu vou mostrar para que serve cada uma delas. Essa primeira aqui, que é uma pontinha bem chata, ela serve para apertar coisas, puxar coisas, segurar tudo aquilo que a gente não consegue segurar com a mão. Então, por exemplo, se eu tenho um araminho num lugar escondido e eu não tô conseguindo puxar com o dedo, eu consigo vir com essa ponta do alicate e seguro com bastante força. Então, eu consigo puxar, eu consigo dobrar esse arame, fazer dobras ou fazer voltinhas com a pontinha do arame. Eu consigo pegar coisas que estão quentes ou coisas que estão sujas, tirar coisas de lugares apertadinhos ou escondidos, então, e achatar coisas também, tá? Então, essa primeira boca aqui serve para isso. Essa segunda rodinha dentadinha aqui, ela serve para segurar coisas que são cilíndricas, né, sem achatar, sem apertar demais, e ela é muito útil quando você tem parafusos que espanaram a cabeça.
Muitas vezes, quando a gente tem um parafuso, a gente, de tanto fazer força na cabeça dele, ele gasta. E aí as chaves que você tem aí não funcionam mais, elas ficam rodando e não conseguem abrir o parafuso. Você consegue encaixar a cabeça do parafuso bem aqui, né? Então você encaixaria ela aqui e rodar apertando com o alicate. E essa terceira linha aqui, ela tem duas caras, né? Aquela fica mais redondinha, aquela fica uma linha reta. Ela é uma linha de corte, tá? Então ela serve para cortar coisas. Então eu tenho aqui, ó, um alicate, um arame, onde eu vou vir, ó, se eu precisar cortar o arame, eu coloco ela aqui, dou uma mexidinha, ó, cortei o arame. Então, eu consigo cortar tanto arames metálicos e ela é muito usada também para cortar cabos elétricos. Então, né, quando a gente for falar de hidráulica, a gente fala bastante dele. Então, se eu quiser cortar um cabo elétrico, eu venho, ó, cortei. Se eu quiser decapar, que é tirar essa capa plástica para expor o cobre, eu consigo também usando o alicate universal, tá? Esse aqui que eu tô segurando na mão, ó, ele é um pouquinho maior que a minha mão, né? Ele é de 8 polegadas, tá? Ele é um tamanho que eu acho bom. Tem uma coisa que é importante de falar de ferramentas, gente, que é de preço, né? E existem várias ferramentas que são de marcas profissionais ou que têm atributos tipo ser isolado eletricamente, que vão custar bem mais caro. Eu falo que você não precisa comprar a ferramenta mais power, top, power das galáxias, só que não compra também aquela ferramenta mais baratinha, tá? Tipo um alicate de R$5, gente, assim, ele talvez seja uma economia que lá na frente não se mostrou tão eficiente. Porque ferramentas muito baratas, às vezes tem uma liga de metal mais delicada não, né? Menos resistente. Então, muitas vezes você vai fazer um conserto e você acaba estragando a ferramenta e não conseguindo fazer o conserto. Então, compre sempre de valores intermediários, tem marcas que são mais conhecidas. Um alicate universal, gente, eu tento sempre passar uma visão de preço, mas é difícil às vezes, porque vai depender de quando você está vendo esse vídeo e de onde você está, se a loja que você compra tem uma promoção, loja online, mas ele deve rodar aí entre torno, vou dar uma amplitude maior, tipo entre 20 e 35, 40 reais, tá? E já te compra um bom alicate. E assim, gente, tomando esses cuidados com manutenção que eu falei no começo, é um alicate, putz, até você perder. Ou até acontecer uma coisa muito grave com ele que ele estragou. Não é uma coisa que você ficar repondo com grande frequência, tá? Então, se você investir uns R$35 num alicate, meu, já super resolve sua vida e já consegue te ajudar a fazer muita coisa que às vezes a gente tenta fazer com a mão e não consegue fazer sem se machucar, tá? Então, de novo, aqui eu tenho na mão um alicate de bico fino e um alicate de corte, tá? No curso eu falo mais em detalhes sobre eles, mas se você quer ter assim um para resolver sua vida sem ficar gastando dinheiro e comprando várias ferramentas, vai no alicate universal, tá? Aí a gente vai para nossa segunda ferramenta, que é bem conhecida, né? Você já deve ter pego, não sei se para fazer o que ele se dispõe a fazer ou para fazer outra coisa, que é o martelo. Esse aqui, gente, ele é um martelo chamado de martelo unha, ou também martelo de marceneira, tá? Ele tem a ponta que é chamada de nariz, que é onde a gente bate nas coisas, né? Prego, enfim, qualquer outra coisa que você quer bater. E essa parte de trás é chamada de orelha e ela serve para tirar pregos de móvel, da parede, de lugar que você não quer que esses pregos fiquem mais. Eu vou mostrar como faz. Esse aqui, ele é um de 21 milímetros, que é o diâmetro da cabeça dele, tá? Eu sinto que um de 20 até 22, 23 já super resolve sua vida, tá? Tem alguns que vêm com um cabinho bem curtinho. Eu não te recomendo esses de cabo muito curto, já vou te contar por quê. Quando a gente olha para um martelo, ele parece bem intuitivo de usar, né? Tipo, não tem grandes segredos. Eu pego e martelo alguma coisa. Só que tem uma dica que é, quanto mais próximo da cabeça eu pego, né? Eu tenho mais precisão e menos força. Então, eu consigo bater no prego ali bem direitinho, sem ficar fugindo do prego. Sabe, às vezes quando você vai bater, ele bate aqui, bate no dedo, bate aqui, bate fora. Então, eu tenho mais precisão, mas eu tenho menos força, tá? Quando eu jogo a mão para trás do cabo, não precisa ser aqui na ponta, né, mas mais para trás, pela própria alavanca, né, a força, o peso que a cabeça do martelo tem, eu tenho mais força, mas eu tenho menos precisão,
tá? Então, a forma como eu indico de bater prego, vou mostrar aqui no detalhe, mas é segurar o preguinho ou com a mão ou com outro material que você usa, já vou contar isso também, ali na madeira, ou onde você quer colocar, e vir batendo devagarinho, porque não é um concurso de quem bate mais rápido, tá, gente? Bate o prego com calma. O que você precisa no fim do dia é um prego colocado na madeira ou na parede, bate com calma, não importa se levou 10 segundos ou 3 minutos para bater o prego, tá? Então segura ele ali e vai batendo devagarinho aqui com a mão, porque se ele pegar no seu dedo, como você não tá batendo com tanta força, ele não vai te machucar de uma forma tão grave assim, né? Então quando ele já estiver bem firme, você desloca a mão para trás, pode tirar a mão de segurar o preguinho e bater com mais força. Tem uma brincadeira, para quem nasceu, de 82, 3 antes, que não sei se você vai se lembrar, mas era uma brincadeira infame do Silvio Santos, que você tinha que bater um prego com 3 marteladas, e aí você ganhava, sei lá, R$50, não lembro quanto dinheiro era na época. Todo mundo segurava aqui atrás, e é verdade, porque você tem muito mais força, você consegue bater o prego com muito mais força, só que você tem menos precisão. Então você batia uma martelada no prego e 2 fora, mas é isso. Se você fazer esse movimento combinado, de segurar na cabeça para ter mais precisão e aqui embaixo para ter mais força, sua vida na hora de bater prego fica muito mais fácil. Então agora eu vou mostrar no detalhe como que bate o prego, né? A forma como eu acho mais fácil de bater prego, tirar prego, e o que você pode usar para não se machucar. Então eu tenho aqui uns preguinhos e uma madeira onde eu vou bater esse prego, tá? Então como eu falei, o jeito que eu acho mais fácil e seguro eu seguro aqui o prego com a mão, né? E vou batendo, ó, com ele na cabeça aqui. Aqui ele já tá bem firme, ó. Então eu vim batendo aqui com menos força. Se eu colocar ele pra trás, ó, eu tenho bem mais força. E aqui o que eu fiz foi martelar a madeira na parede, tá? Agora, na parede não, no móvel. Eu vou botar ele um pouquinho pra trás, justamente pra mostrar como a gente tira o prego. Então, ó, eu tenho na minha parede ou no móvel uma pontinha de prego aqui que eu quero tirar. Tá? É aqui que eu vou usar a parte de trás do martelo. Então, como que eu faço? Eu venho com ele, encaixo ele aqui e eu vou fazer esse movimento, tá, gente? Eu não vou puxar o prego pra cima, porque senão eu vou depender unicamente da força do meu braço. E aqui, às vezes, com a força do meu braço, eu não vou conseguir tirar porque ele tá muito bem preso. Eu coloco ele aqui e faço isso aqui, ó. Eu faço esse movimento, tá? Em direção à cabeça dele, ó. Então, eu tiro o prego da madeira, tá? Se você tem medo, às vezes, de martelar o dedo segurando ele com a mão, você pode usar a ferramenta que a gente acabou de aprender, que é o alicate universal, tá? Então você pode segurar ele aqui e vir, ó, deixa eu botar ele mais retinho, vir batendo. Porque aí se escapar, ó, não vai pegar no meu dedo, tá? Você pode usar também um pregador de roupa. Na verdade, são coisas que vão simular essa pega com a mão, né, com o dedo, para evitar que você se machuque, tá? E uma coisa importante, se você já tentou bater prego na parede e todos os pregos entortaram e você não conseguiu enfiar o bendito prego na parede, tem uma notícia muito maravilhosa para você, que o problema não é você, o problema são os pregos. Muitas vezes, quando a gente vai bater prego na parede, a gente compra pregos, ou tem em casa, né, pregos para marcenaria. E como a gente, né, imagina, a resistência da madeira é menor do que a resistência de uma parede de bloco ou de concreto. Então o prego que eu uso para bater aqui nessa madeira, ele é feito de, entre muitas aspas, tá, gente? Mas de uma liga de metal que é mais macia, que é menos resistente. Porque ela tá entrando no material com menos resistência. Quando eu prego, e a questão é, os pregos de marceneiro, geralmente eles são mais baratos. Então, às vezes a gente acaba comprando, né, sem ter essa informação. Quando eu vou bater esse prego na parede, o bloco de concreto ou tijolo é bem duro. Então, ele dobra, porque ele não tem resistência suficiente para penetrar na parede. Então, se você quer colocar coisas com prego na parede, e aí eu te recomendo um cuidado, que é não colocar coisas muito delicadas, nem coisas muito pesadas com prego, tá? Para fixar coisas com mais segurança na parede, eu recomendo sempre bucha e parafuso, né? Furos feitos com a furadeira. Mas se você quer colocar coisas com prego na parede, usar pregos de aço ou pregos para alvenaria, que tem um corpo mais resistente e vão conseguir fazer esse serviço. Porque o problema disso, gente, é que aí você vai tentar bater um prego na parede, não consegue e fica se sentindo frustrado achando que o problema é você, pensando, gente, nenhum prego na parede eu não consigo bater, mas eu te digo que o problema não é você, o problema
problema são os pregos. Então já falamos do alicate universal, do martelo e agora vamos falar de duas outras coisas que assim, gente, não tem como fugir de ter em casa. Tudo na vida tem um parafuso. Móvel tem, fogão tem, geladeira tem, coisa que você instala na parede tem, óculos tem, sei lá, eletrônico tem, tudo na vida tem um parafuso. E quem abre e fecha os parafusos são as chaves de fenda e Phillips. Elas são duas, vou mostrar aqui no detalhe. A chave de fenda é essa que tem esse corpinho reto aqui. Ela entra num parafuso que é uma fenda, que é só uma linha reta, assim, né? Uma fenda mesmo na cabeça do parafuso. E a chave Phillips, é também chamada de chave mais, eu já ouvi gente chamando de chave estrela, ela é essa aqui que tem o símbolo de um mais mesmo. Ela entra no parafuso que tem uma cabeça como se fosse uma cruz, ou um maisinho, ou um X, né? Qualquer coisa assim. É importante, gente, você ter uma de cada, tá? Porque tem parafusos que tem cabeça só fenda e parafusos que tem cabeça só Phillips. E eu te recomendo ter pelo menos 4 chaves, tá? Porque aqui, como eu tô mostrando no detalhe, ó, uma chave de fenda e uma chave Phillips com a cabeça um pouco maior, e aqui uma chave de fenda e uma chave Phillips com a cabeça menorzinha. Então aqui, nessas menores, eu consigo pegar eletrodoméstico, óculos, às vezes coisas que são menorzinhas, tá? Então, pelo menos uma grande e uma menorzinha da fenda e uma grande e uma menorzinha da Phillips. A hora que você for comprar, você consegue escolher tanto o tamanho da ponta quanto o comprimento do pescoço, tá? E se você não tem e vai comprar, eu te recomendo que compre tipos de chaves que já são imantadas. O que isso quer dizer? Você já teve alguma situação onde você, sei lá, pegou um parafusinho assim muito pequenininho, aí você foi colocar ele num lugar meio apertadinho, aí você bota ele na chave, assim, segura, a hora que você vai colocar o negócio cai. Aí você tipo, gente, onde é que foi esse parafuso? Aí abaixa, pega. Aí você vai lá de novo, encaixa, aí você tá lá bem pequenininho, aí vai rosquear, ele cai. Aí você já respira fundo, né? Na terceira vez você solta um palavrão. Na quinta, tem vontade de chutar o eletrodoméstico longe. Porque é um teste, gente, equilíbrio emocional. Ficar 11 vezes tentando enfiar o parafuso ali e não conseguir. Qual que é a vantagem das chaves imantadas? Eu tô aqui com 2 parafusos. Vou mostrar aqui no detalhe. Ele faz isso aqui, ó. Tcharam! Ele tem um imã mesmo. Então ele segura o parafuso. Aqui é um parafuso grande, tá, gente? Mas ele serve também para parafuso pequenininho. Porque aí eu encaixo ele, ó. Vou lá e consigo ir direto no meu buraco, né? Que eu preciso colocar ele e rosquear, tá? Então, ela é meio... Essa aqui é bem intuitiva de usar, né? Eu tô aqui com um parafuso, já não vou colocar num buraco já feito. Mas, basicamente, você coloca ela no lugar onde você vai rosquear e vem no sentido horário. Eu aperto esse parafuso, tá? Então, ó, aqui eu aperto. É que aqui, gente, eu tô fazendo numa madeira que, né, não existe muito um furo definido, só pra mostrar pra vocês. E vou soltar rodando no sentido anti-horário, tá? Tanto pra grande quanto pra pequena, é a mesma forma. Tem alguns kits que vendem só essa partezinha, assim, é uma manoplinha, com várias pontas diferentes. Pode ser também uma relação custo-benefício boa pra você, ou pra você que às vezes não tem muito espaço e não quer também ter várias ferramentas em casa. Mas chave de fenda e chave Phillips, gente... Vou te contar que não tem muito como fugir, tá? Que qualquer parafuso que você quiser abrir e fechar, você tem que usar a chave Phillips ou a chave de fenda. E aqui, vou falar da nossa 4ª ferramenta, indispensável para ter em casa, que às vezes a gente acaba tendo até para outras questões além da manutenção, que é um estilete, tá? Às vezes a gente acaba tendo por papelaria ou por outras coisas. Estilete, gente, eles existem em vários modelos, assim. Tem desses modelos mais simplesinhos de papelaria mesmo, que às vezes acaba custando tipo R$3, R$4, até estiletes mais profissionais, que são bem mais robustos, tá? E aí, para cortar coisas com mais precisão, descascar coisas, é sempre bom ter um estilete em casa. Tem uma coisa interessante que é, ao mesmo tempo que o estilete é bem baratinho, ele tem uma lâmina super afiada, tá? Então, assim, aquela coisa da rota de fuga e do cuidado com como você tá usando o estilete super se aplica aqui, porque ele é um material bem cortante, mas ao mesmo tempo que ele é bem cortante, ele perde o corte também bem rápido, tá? Então, tem uma dica que ajuda muito, que é o seguinte, vou mostrar aqui nesse detalhe. Se a gente olhar a lâmina dele, ó, ela é cheia de risquinhos, tá? E esses risquinhos servem para serem quebrados. Então, aqui, essa parte de trás, né, que a gente acha que é só um enfeitinho, ela sai
Ó, então eu consigo puxar ela aqui por trás. E se a gente olhar, ela tem uma fenda aqui, que é onde eu consigo quebrar cada pedacinho de lâmina nessa marcação. Importante, se eu quebrar a lâmina com ela toda pra fora, ela vai quebrar aqui, ela quebra sempre no limite, no encontro, né, entre a lâmina e o corpo do estilete. Então, se eu quebrar ela aqui, ela vai quebrar a lâmina toda, tá? Agora, se eu quiser cortar só essa pontinha que não tá mais afiada, eu vou deixar ela pra fora, só ela, vou encaixar essa partinha de trás aqui do estilete. E aí, gente, super importante, você vai fazer isso num lugar que não tem ninguém perto de você, porque essa lâmina às vezes ela voa e ela pode machucar alguém, tá? Vou deixar de novo aqui só a pontinha dela pra fora. E aí vou, ó, opa, eita, vou travar ela aqui pra fora que tá difícil de usar, aqui. E aí vou quebrar ela assim, ó. Ó, então aqui a pontinha do estilete e essa pontinha aqui minha tá nova. Obviamente, chega uma hora que acaba a lâmina, né? Aí tem vários estiletes que vendem a lâmina separado também, tá? Então é de novo, que a gente acaba tendo para vários motivos, mas é interessante de ter em casa. Com isso, a gente olha para as 4 ferramentas fundamentais. Então, com o alicate, você puxa, torce, dobra arame, corta arame, tira parafuso, faz tudo que a gente não consegue fazer com a mão. Com o martelo, a gente tem mais precisão e mais força para bater coisas, seja um prego na parede, seja uma bucha num furo que você acabou de fazer, seja outra coisa que você precisa bater. Chaves de fenda e chave Phillips abrem e fecham parafusos, né? Aperta ou solta parafuso. E o estilete corta, descasca, né? Faz cortes em geral. Com isso a gente consegue ter uma gama aí de movimentos que são necessários e básicos na hora que você for consertar. Eu falei do preço do alicate, vou dar uma recapitulada nisso. Então um alicate, de novo, entre uns 25, 40 reais, um de 8 polegadas, já resolve sua vida. O martelo, gente, lembra que eu falei do cabinho curto? Por isso que eu não recomendo você ter um daquele de cabinho curto, por mais que ele seja mais fácil de guardar, tá? Aqui eu consigo ter essa questão de ter mais força no cabo. Esse aqui é um de 21, ó, e é um tamanho de ponta que eu acho que é bem adequado, talvez um de 20, 22 resolva. Esse martelo com cabo de madeira, que é mais simples, ele deve girar entre, 13 e 20 e poucos reais, tá? Então ele também não é uma coisa que é cara. As chaves, como eu falei, recomendo ter uma de cada, né? Uma Phillips e uma fenda da grande e da pequenininha. Aqui varia bastante, tem lugares que vendem kits com vários tamanhos. Se você for comprar elas individuais, com a ponta imantada, elas oscilam aí, vou de novo dar um intervalo grande, mas talvez por volta algo entre 5 e 10 reais cada uma, tá? Então, por isso, se a loja online ou se a loja física que você for olhar tiver com promoção de kits, às vezes é uma relação custo-benefício melhor. E o estilete, que aí você pode escolher tanto desses mais simplesinhos de papelaria, que às vezes 4, 5 reais já conseguem comprar, ou esses estiletes mais profissionais, que às vezes tem até de 30, 40 e valores mais acima, que aí só se você tiver uma necessidade específica, no geral não precisa. Então essas ferramentas, esses passos de segurança e de manutenção são o básico para você entrar no mundo da manutenção residencial. Então eu brinco que de kits intermediários e de avançados, e assim, o céu é o limite, gente. Se você entrar numa grande loja e quiser sair comprando todas as ferramentas, dá. Mas com isso aqui você consegue se virar e fazer com segurança, praticidade e precisão os principais consertos aí na sua casa. Então, gente, essa foi aí uma degustação do que é um dos cursos do Agiliza, para você também me conhecer mais sobre a história do Agiliza e conhecer como esse conteúdo é passado. Eu coloco muito esforço em trazer esse conteúdo de uma forma que seja bem didática, bem simples e que você consiga, ao final de todo o módulo, de cada aula, efetivamente entender e conseguir aplicar o que foi dado. Eu falo sempre que se eu passei um conteúdo e se você não entendeu, muitas vezes essa responsabilidade é minha. Então existe um esforço bem grande em trazer essa linguagem de uma forma bem aplicada à nossa realidade, sem jargão técnico, sem linguagens muito complexas, que eu sinto que só afastam a gente do conhecimento. Então, convido você a vir comigo nessa jornada, se juntar aí a essas mais de 1000 mulheres que já passaram, tanto pelos cursos presenciais quanto pelos cursos online que já vinham acontecendo. É um
um curso que foi preparado com muito carinho, ele tá bem completo, todo o material, tudo que você precisa saber para conseguir fazer os consertos que estão listados na ementa, saber trocar tomada, usar furadeira, pintar parede, são disponibilizados no conteúdo completo, com materiais complementares e com outros momentos também para a gente se encontrar e falar não só da parte prática, mas também de todas essas transformações que acontecem com a gente. Então, eu fico muito feliz se você vier comigo. É uma jornada que está sendo incrível, transformadora, inclusive para mim. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção, inclusive nessa aula. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher.